Bem-vinda, Denise. Oi, Denise. Oi, Tia, obrigada. Oi, boa noite a todos. Oi, boa noite. Boa noite. Muito bem. Podemos então iniciar? Então, estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O evangelho de hoje, para mim, ele vai falar do rico. E eu vou trazer para o catequista, até pelo trabalho do qual nós vamos trabalhar, a riqueza do catequista. O catequista, ele é atualizado, mas ele também requer uma certa humildade. Então, Jesus fala que mais fácil é um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Esse rico temos que entender por várias maneiras de interpretar, né? Então, eu trago para a humildade, E quando falamos de humildade, o catequista, eu volto a repetir, precisa ser rico na busca das suas inteligências e tal, mas humilde na acolhida. Vai abordar tanto hoje, nossa. Uma pena que o padre me deu só meia hora, resume demais. Mas essa acolhida, essa humildade, ir ao encontro, né? Até porque, vamos falar agora, somos extensão, somos o braço do bispo, os que ajudamos, né? Então, diante desse pensamento, vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nós dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis-nos cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Esse momentinho que nós falamos, assim como nós perdoamos quem me ofende, né? É esse o papel do catequista. O papel do catequista. Se nós for lembrarmos quanta dificuldade com os pais, nossa, quem tem mais bagagem, que tem trabalhado, mas quanta dificuldade, né? E hoje a riqueza que nós vamos trabalhar, a importância desse catequista, né? É a preocupação com a igreja, um todo da igreja, com esse ser catequista. Então, eu vou dividir minha fala assim. Falo um pouquinho e quero ouvir vocês também. Já que nós estamos divididos, padre, eu pensei que começava 20 horas, mas começou antes, né? Então, não sei se eu posso falar um pouquinho mais de meia hora. Meia hora é muito pouco demais, mas eu vou falar um pouquinho que der. Se não entenderem, depois pode perguntar, porque fica difícil se não entender a minha palavra. E daí eu vou partilhar que aquele dia que eu participei com vocês, eu gostei muito, certas pessoas colocaram uma riqueza tão grande, enriqueceram o encontro do padre. O segundo eu não estava, não pôde. Mas o primeiro eu me senti assim que enriqueceu muito, né? Então vejam, hoje o que nós vamos trabalhar? O primeiro, o que inicia, identidade e a vocação do catequista. Catequista em todo, né? Num todo. Onde nós vamos trabalhar, falar dos ordenados, todos. Porque depois, no decorrer, vai falar de um em um, né? Do bispo, do padre, do leigo, dos pais, dos padrinhos. Muito lindo. Então, só para a gente entender. A identidade e a vocação do catequista. Eu me digo assim, a riqueza da igreja é se preocupar. Porque se a igreja se preocupa, nós nos sentimos também parte integrante desse contexto. E aqui, muita coisa eu vou ler, né? Então, também na edificação do corpo de Cristo, há diversidade de membros. Por que essa diversidade de membros? Nós vamos começar do bispo catequista e vamos descer, né? O bispo pode também ser chamado cooperador, o catequista como cooperador do bispo e dos presbíteros, né? Nossa, extensão, esse braço que me leva até, me aproxima, né?
Então, veja, eu repito muito algumas palavras que eu gosto. Essa riqueza da qual nós fazemos. Somos colaboradores, né? E ocupa um lugar significativo, indispensável para o crescimento da fé. O catequista, ele é indispensável. No final, depois eu vou falar, quando eu vou falar dos pais, dos padrinhos, aí talvez a gente até pode dizer que não se entende certas coisas, que o papel seria, né, a iniciação cristã seria dos pais, dos padrinhos. Mas veja, a importância de cada um. Nós que estamos sentados aqui ao redor agora, a distância mais próxima um do outro, porque estamos unidos com esse Cristo que nos ama e que nos conduz, né? Nós somos indispensáveis, né? Para o crescimento da fé, desse ministério que introduz a fé, e juntamente com o ministério litúrgico. Aqui eu falo um pouco pessoalmente, como eu sentia falta da liturgia em conjunto com a catequese. Será que eu não buscava? Não sei, porque eu não falo só de Santa Teresinha ou agora Senhor Bom Jesus. Eu tenho um pouco andado como catequista, né? Como Osasco, como São José dos Campos, como Londrina, há 5 anos, né? Ubatuba Litoral Norte, eu trabalhei só com área ocupada. Então, a gente tem mandança, tenho também 3 anos na Nossa do Rosário. Então, essa falta, porque às vezes, se nós, esse catequista, estou falando opinião pessoal, se o catequista não se integra com a liturgia, fica vago. Fica vago. Aí nós sofremos, eu sinto a dificuldade, quando a gente começa os últimos meses preparando para uma primeira Eucaristia, ou quando estamos preparando para o Crisma, falta, fica lacunas abertas, né? Fica algumas vagas ali, né? Que depois, para mim, Érico, faz falta. Toda a comunidade cristã é responsável pelo ministério da catequese, mas cada um conforme a sua condição particular, porque estamos falando daquela hierarquia que desde o catequista, estamos iniciando desde o bispo, né? E vamos descendo até para nós os leigos, né? O catequista é um cristão que recebe o chamado particular de Deus, que é acolhido na fé e capacitado ao serviço da transmissão da fé e a missão da iniciação à vida cristã. Aqui, se eu estivesse falando para os catequistas, como o catequista não gosta de formação, e é capacitado. Eu só sou capacitado se eu ler, se eu buscar. Estava lendo o Lumen Gentium aqui, também nos enriquece, ele cita, né? Esse livrinho. Nós precisamos ter, não parece minha prateleira aqui, mas precisamos ter. Então, nós precisamos ser educados, buscar. E muitas vezes a coordenação sabe que temos dificuldade mesmo de formar uma, digamos, agregar, trazer esse povo para um dia de formação, até para um retiro. Até o retiro que fizemos foi bom, né? Né, Joelma? Foi bom, né? O primeiro retiro fizemos já na véspera, assim, da pandemia, mas foi bom. Então, veja, se abrir, se somos chamados, se abrir. Então, essa preocupação da riqueza desse documento para conosco, né? Em virtude da fé e da unção batismal, na colaboração com o magistério de Cristo e com o servo de ação do Espírito Santo, o catequista tem vários, vou ler só um, porque tem vários, eu não olhei o relógio, mas tem vários, vou tentar ler. O catequista é testemunho da fé, é guardião da memória de Deus. Veja que contexto de riqueza. Eu iniciei com o evangelho da humildade. Jesus fala bem claro que eu trago a riqueza para a humildade. Você pode ser de bens. Os bens são abençoados, são fruto do teu trabalho, né? Mas a arrogância, não. A ignorância, não. Então, veja, aqui eu volto para dizer, né?
testemunho da fé e guardião da memória de Deus. Experimentando a bondade e a verdade do Evangelho. Que riqueza quando a gente consegue sentar, meditar, ler 3, 4, 5, 10 vezes, às vezes pedir até para minha esposa me interpretar alguma palavra que eu não entendo. Eu faço isso, não tem vergonha de dizer. O padre não está escutando agora, o padre não escuta. Tem palavras que a gente tem que você me fala, né? Então, entender, mergulhar, saborear, se embeber desse evangelho, né? Em seus encontros com a pessoa de Jesus. O catequista custódia, alimenta e testemunha da vida nova que ele vem a se tornar sinal para os outros. Eu volto a dizer assim, meu Deus do céu, catequista ser sinal para os outros. Eu falo dessa maneira para enriquecer a própria nossa igreja em elaborar esse documento que nos enriquece, Então, para nós, ser sinal para os outros, e me preocupo com a minha diaconia, me preocupo muito. Será que eu estou conseguindo sendo sinal? Será que quem me olha, me vê, que eu transbordo, eu mostro? Eu lembro o Santo Agostinho, né? Procurei longe de mim, mas dentro de mim ele estava, né? Se procurar Jesus, será que estou conseguindo passar esse Jesus para os meus irmãos, né? Então, continuamos ali. É sinal para os outros. A fé contém a memória da história de Deus. Com a geração humana, guardar essa memória, despertá-la nos outros e colocá-lo a serviço do anúncio e a vocação específica do catequista. Eu pergunto a Eliane, pode dizer um fato que aconteceu comigo. Logo que a menina fez o crisma, o pai falou assim que o Érico não era bom catequista, que a menina foi para outra igreja porque arrumou outro namorado. Essa é a própria preocupação. Arrumou um namorado que era de outra igreja. Que preocupação, né? Despertar nos outros, colocá-los a serviço do anúncio e da vocação específica do catequista. É testemunho da vida, é necessário para o crescimento da missão. Eu estou criando, eu estou despertando novos discípulos, novos adeptos, ou só estou liberando para a primeira Eucaristia ou para o crisma? Isso que nos chama a atenção, né? E o mestre, o mistagogo. Nossa, na pedagogia a gente aprende muito essa maneira encantadora de dar, quando eu falo de pedagogia, de você transmitir os conteúdos, mas na igreja aqui não é conteúdo, é você transmitir esse amor e fazer com que o catequizando se sinta importante, ele se sinta alguém. É esse catequista mistagogo, que foi naquele encontro que o padre deu, ele falou bem, abordou bem, né? Então, esse sentir, permitir com que ele se encante, eu estou usando muitas palavras minhas, né? Que introduz no mistério de Deus, revelado na Páscoa de Cristo. Eu entendo que, como para o catequista, a Páscoa é todo dia. Jesus ressuscitado é todo dia. Esse passar para esse povo, para que esse povo venha, porque a gente entende que quando adolescente e jovem tem essa maneira, esse momento, essa passagem da vida, que às vezes se afasta por causa de estudo, até por causa de trabalho, até por causa de namorados, mas que ele possa guardar dentro de si que Jesus o ama e que ele é importante, né? Então, coisa assim, eu me empolgo muitas vezes quando eu falo, estou indo para o C, 87, página 87, né? Acompanhador, educador daqueles que eles foram confiados pela igreja. Eu me preocupei muito quando eu fui para a Maculada.
5 meninas, daí uma depois teve problema, mudou, mais 3, 4. Agora uma não está aqui, estamos com 3. Mas mostrar para essas meninas, essas jovens, que hoje elas confundem com o ser humano, com elas, com o envolvimento, com namoros, com esse Jesus. E o pior, o mais alegre, uma delas, eu vou ser padrinho dela, que ela não é batizada ainda, que é filha de evangélico. Então, talvez isso é a missão nossa de realmente mostrar. Agora, será que estamos conseguindo o que o nosso documento está nos pedindo? Acompanhar o educador daquele que eles foram confiados pela igreja. O catequista é um especialista na arte. Meu Deus, pensem comigo, eu quero que alguém fale daqui um pouco. Especialista na arte. Eu sou cristão do tempo que era aula. O padre fez prova. Lembro bem uma das perguntas, o padre de chapéu Santa Cândida perguntou o que é Deus para você. E daí você não respondesse, Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Aí não cria nada, né? Não gera nada, não apaixona. E aqui nos quer dizer que o catequista é especialista na arte. Tem competência educacional, sabe ouvir e entrar na dinâmica do amor. Quando eu falei um pouquinho do evangelho, esse saber ouvir, esse se fazer pequeno igual eles. Na pedagogia, se fosse possível, você não fale para um catequizando em pé, porque eles são menores, ou estão sentados no nível, nós estamos nivelados. Não está escrito aqui, mas eu sou um pouco empolgado, depois o padre pode me corrigir, né? Sou um pouco empolgado. Esse nivelado está junto, falando como nós estamos falando agora, né? Então, isso ele quer dizer, né? Educação sobre ouvir e entrar na dinâmica do amor. Esse amadurecimento humano, fazer com que cada um se sinta importante, tornar-se companheiro de viagem, com especiais ao senso de gratuidade, na docilidade da ação do Espírito em um processo de formação. O catequista especialista em humanidade conhece as alegrias e as esperanças de cada pessoa. Suas tristezas, suas angústias. Quantas vezes a gente prepara um encontro desse tamanho e chega ali, por causa de um catequizando, se muda todo o teu contexto. E aqui não está nos proibindo, não está nos proibindo, está nos dizendo assim, precisamos adequar nesse momento, precisamos. Posso dizer uma palavrinha aqui, Diácono Érico? Claro. Então, esta dimensão é muito interessante que o diretório nos traga. A igreja já desenvolveu muitas e muitas vezes, também na formação sacerdotal. E aqui está nos trazendo que eu já li diversos documentos sobre a formação. E também está trazendo dentro desta formação a própria formação das catequistas, dos catequistas, não é? E essa dimensão que o diácono Érico falava sobre especialista em humanidade. Eu escutei já faz tempo uma catequista que veio partilhar comigo, não é, sobre... Ela falou sobre o tema, sobre a Eucaristia, mas aí ela percebeu que uma catequizanda estava angustiada, estava triste, e depois do encontro catequético, ela foi conversar com ela.
E era um assunto muito delicado, era um assunto muito complexo, que essa catequizanda nunca tinha conversado nem com o pai, nem com a mãe, nem com o padrinho, madrinha, absolutamente nada, e ela não estava conseguindo falar para a catequista. E daí ela falou, não é? Ou seja, naquele momento, a catequista foi aquela especialista em humanidade. E quem é o nosso grande exemplo de especialista em humanidade? É Jesus. Aí nós vamos compreendendo cada vez mais que a catequese não é só transmissão de conteúdo, mas que a catequese é o acompanhamento daquela pessoa que está ali, não é? E isto é fundamental. Quando a igreja, e esse documento da igreja é universal, não é? Que vai para toda a igreja, todas as dioceses do mundo inteiro, não é? Quando a igreja nos coloca o catequista como especialista desta humanidade, desta compaixão, olha, um ganho imenso, né, desta compreensão, claro, de uma responsabilidade maior também, mas é de algo muito bonito e muito profundo, né, essa dimensão fundamental. Só isso que eu gostaria de destacar aqui, essa importância. Só terminando esse tópico, como o padre falou, as vocações. Aqui nós estamos falando, todas as pessoas envolvidas na catequese inicial. Estão me ouvindo, né? Então, tá. Então, bem, todas as pessoas envolvidas na catequese. Vamos iniciar pelo bispo, né? Até o 3, na página 8 ou 9. Mas só para finalizar aqui, eu queria abrir um pouquinho para que nós possamos colocar, conversar, que isso enriquece a nossa fala, né? Então, eu acho que todo ser humano, quando ele entende que Jesus é o nosso caminho, que Jesus é o maior, tanto numa formação sacerdotal, como tem N os caminhos, né? Mesmo com dificuldade, ele caminha. Ele vence, porque é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Agora, só antes de nós passarmos para o outro, eu vou ler esse pedacinho, daí vamos abrir para quem quiser falar. O bispo sinta a urgência, pelo menos, nos tempos fortes no ano litúrgico, particularmente na quaresma, de convocar o povo de Deus à sua catedral para proferir sua catequese. Nós, nesse tempo que vivemos, que a igreja tem tempos, nós não podemos uniformizar. A igreja é povo, catequista hoje nós, amanhã é outros, né? Mas no tempo que nós vivemos, nós temos um Papa extremamente catequético. Não tem ninguém aí da minha idade que possa falar, o padre é jovem, mas como tivemos problemas com o bispo hoje, extremamente catequético, que viu a missa do nosso bispo. Então, nós hoje vivemos um tempo que realmente a liderança, além de nos dar esse presente, fazer com que nós se sintamos como algo, como integrante de todo esse mistério, eles são catequéticos. Bispo, papa, bispo, e vem descendo. E o pároco, então, né? Formador. Então, eu termino a primeira parte para passar alguma coisinha sobre os presbíteros, né? Que o bispo, nós sabemos que é o primeiro catequista, o primeiro, e nós temos isso. Eu queria que alguém falasse, enriqueça mais a nossa fala, o padre contribuiu, nossa, enriquece bem, até faz coisinhas para a gente lembrar, tem tanta anotação aqui, mas a gente pode até se perder. Então, eu vou desligar o meu áudio e quero ouvir vocês aí, tá? Eu achei bem interessante aqui o 111, que fala: toda a comunidade cristã é responsável pelo ministério da catequese, mas cada um conforme a sua condição particular.
eu entendi, assim, dessa primeira parte, que não somente nós que fazemos esses trabalhos com as crianças e os adolescentes, mas que toda a comunidade, de uma forma, até uma vez o Zé Carlos falou isso comigo, falou com a gente, que toda a comunidade, todos os que são chamados são, na verdade, catequistas, né? E eu entendi isso nessa primeira parte, da importância também dos nossos outros irmãos, né? Nesse trabalho de catequese. Que todo esse chamado que a gente tem, que, na verdade, as pessoas da comunidade também são responsáveis, né? Por passar esse querigma, né? Esse anúncio, fazer esse anúncio também. Igual diz aqui, né? Através deles, na diferença das funções de cada um. Mas o ministério catequético, né? É para toda a comunidade. Não sei, eu entendi isso. Não sei se seria isso mesmo. Quem mais quer colocar mais uma coisa? A Joelma fala uma coisa bem clara. Esse primeiro momento, ele fala num todo. E cada um com sua maneira. Nós estamos falando dos ordenados também, que agora já entra o bispo, é o primeiro catequista. Vamos falar do presbítero. Então, nesse primeiro momento que eu falei, é todo um conjunto, um conjunto. E eu trouxe, para o Rafael, o Papa também, eu trouxe, né? Então, é muita riqueza isso aí para a gente observar isso. E depois ela abordou assim, a comunidade em geral. Quando vai me falar no final aqui de pais e de padrinhos, eu posso dizer se a escola que eu conheci, Vila Maria, em São Paulo, a escola que eu sonhei. Rubens Alves vem falar isso. Eu conheci a escola, fui lá, temos que fazer a pedagogia. Então, é a catequese que a gente sonha. É do final que eu vou falar, né? Quando fala dos pais, dos padrinhos, né? Quem podia falar mais, enriquecer mais? Eu quero falar uma coisa que me chamou a atenção aqui, até eu anotei aqui no livro. É lá na página 87, lá do mestre Mistagogo. Enquanto ícone de Jesus, mestre, o catequista tem a dupla missão de transmitir o conteúdo da fé e conduzir ao mistério da mesma. Uma responsabilidade gigante, porque a gente tem que, para transmitir essa fé, para ser isso, você tem que ter ela. Como que eu vou transmitir uma fé, falar de um Jesus que eu não conheço direito, vamos supor, né? E uma fé que às vezes eu não acredito. Então, eu chamo a atenção assim, me chamou a atenção assim. Como que eu vou passar uma coisa que eu não conheço, entre aspas, né? Ou conheço, mas eu tenho que me aprofundar para conhecer cada vez mais. O que eu quero dizer? A importância dessa responsabilidade que recai sobre nós catequistas. Será que não sei se eu me fiz entender. Neuza, você fecha assim com uma graça do Espírito Santo, eu te digo, uma mensagem. Se eu não conheço, eu não posso ser catequista. Eu volto ali, que dificuldade temos do Santa Teresinha, Eliane, me confirma? Que dificuldade a gente poder levar os catequistas para um dia de formação. Às vezes nós tínhamos aí meio dia de formação, então, que dificuldade. E você fala isso, é uma chamada de atenção, Neuza. Precisamos sim. Para eu te conhecer, eu preciso conviver contigo. Eu preciso acreditar com você. Eu vou usar uma palavra assim, eu preciso te amar. Aí eu posso falar bem de você, porque eu te conheço. E como é que eu vou falar de ser Jesus? Eu não sigo ele, não me preparo. Então você fala uma palavra muito chave. Alguém quer colaborar com mais fala dela? Sim, a questão do ser mistagogo. Esta palavra, essa expressão, este jeito de ser do catequista. Mistagogo, então, é aquele que vai conduzir para o mistério da fé.
né? E, de fato, como você diz, para conduzir, você também precisa estar iniciado neste mesmo mistério da fé. Não é? Então, a gente vai conduzindo os catequizandos, a comunidade, a igreja, cada vez mais. Não é? Então, é a grande responsabilidade, não há dúvida nenhuma. Vamos para frente, seu Érico. Você tem mais uns poucos minutos aí, porque eu já vou começando a minha também. Bom, já fomos para o item 2. O bispo é o primeiro locutor. Já falei dos nossos bispos, estamos de parabéns, né? Padre, né? Presbítero. O presbítero como primeiro colaborador dos bispos. E por seus envio na qualidade de educador. Esse nós estamos felizes. Eliane pode lembrar quanto sofrimento nós tínhamos no passado. Hoje é bom que a igreja vai se renovando, porque daí nós temos pessoas para poder estar conosco, né? O pároco é o primeiro catequista da comunidade paroquial. A missão do pároco na catequese é do presbítero em geral. Eu acho que não preciso me apegar nisso, que vocês já viram que o padre está olhando o relógio, mas nós estamos de parabéns, estamos de parabéns. O diácono, meu Deus, temos 2 novos. Eu, inexperiente ainda, catequista de 40 e tantos anos, apaixonado pela catequese, mas, meu Deus, quanta coisa. Então, vejam, o diácono da palavra de Deus, juntamente com a liturgia, eu bato muito catequista, a liturgia tem que caminhar comigo. Tem que caminhar comigo. Se não caminhar, eu não vou conseguir chegar lá, né? E a caridade é um serviço que os diáconos exercem a fim de fazer presente na comunidade de Cristo. Eu acho que o diácono, eu penso assim, tem tanto trabalho que acho que não teria nem tempo de subir no altar. Claro que tem que estar nas missas, mas acho que a diaconia está com esse povo. E a catequese me realiza, né? Agora, esse ano, estou em 2, né? Estou na Sagrada e ainda estou com você na Imaculada, né? Deus abençoa muito isso, né? Os consagrados a serviço da catequese, irmãos, as pessoas consagradas a esse serviço. Só estou falando de tópicos, só, né? Não estou, né? Falando assim. Agora vai falar de nós, os leigos catequistas. Os leigos, mediante sua inserção no mundo, oferecem um precioso serviço à evangelização, na sua própria vida como discípulo de Cristo. Veja o quanto trabalho, porque o encontro, se não é preparado, ele não tem vida, é uma coisa morta. Então, nós não estamos lá 1h30 ou 2 na comunidade. Nós temos que viver. Eu gosto de ler segunda, terça, quarta, rezar, para poder depois tirar uma mensagenzinha, com toda a dificuldade que a gente tem, mas viver. Então, veja, esse oferecer-se esse serviço precioso à evangelização. Estou pulando. Os pais, sujeito ativo da catequese, os pais deveriam ser os primeiros catequistas na iniciação da vida cristã. Os primeiros. Nós pegamos crianças que não sabem fazer Pai, Filho e Espírito Santo. Deveriam ser os primeiros. Nós temos essa dificuldade, mas esse amor nosso, essa superação nossa, tem que abraçar a dificuldade, porque se os pais não conseguiram, quem sabe nós podemos transformar, nós podemos fazer, né? Padrinhos e madrinhas, colaboradores dos pais, aí que eu citei da escola da Vila Maria, em São Paulo, a escola que eu sonhei, a escola que você tem liberdade, você pode trabalhar, onde eu falei que eu conheci lá. Porque a família ajuda, a família vem junto. Estou misturando escola com catequese. Mas a família vem trazer as tarefas junto. Então, aí você não tem preocupação. Você seria só um mediador
para trazer aquelas mais dificuldades que nós trabalhamos com gente até um pouquinho menos leitura ou mais, tal, né? Para sancionar aquelas coisas mais superiores. Mas essa paixão, esse encantamento por Jesus Cristo deveria vir dos pais, dos padrinhos. Aqui vai falar dos avós ainda, né? O serviço dos avós para a transmissão da fé. Juntamente com os pais, os avós estão aí para isso, né? Hoje nós não ensinamos mais de dar bênção para o avô, para a mãe, para o papai. Então, a criança vem muito pobre, a bagagem é muito pobre. Sim. A gente ensina sim, ensina sim. Desde quando começa a falar, que já ensina a arrumar a mãozinha e falar, benção, mãe. Neuza, eu sei que nós já abordamos esse tema um dia, Neuza, mas tá bom, é isso que eu tenho que acordar. Nós já conversamos isso. Você está falando, né, no geral, você está falando no geral, né? Não, assim, eu falo assim, nós pegamos, às vezes, quando a criança vem, ela vem muito pobre. Vem muito pobre. É capaz de perguntar quem é Jesus? Ou quem é esse homem? Entendeu? Ela não traz bagagem nenhuma. Então, vejam, eu acho que o padre vai me permitir para que ele se coloque, eu termino minha fala aqui por causa do horário. É atropelado, padre, outra vez, me dê mais tempo. Não, Érico, tá ótimo, obrigado pela sua partilha. Na verdade, é assim, são temas importantíssimos aí para nós meditarmos e estudarmos e não é, nos aprofundarmos. Só que o que eu falei já da primeira vez, repito a vocês, não é? Se a gente não lê o texto somente com esta formação e aqueles vídeos, ficamos somente na superfície. Nós precisamos pegar o texto e se aprofundar no texto. Né? Alguém mais gostaria de dizer algo neste capítulo aí do catequista, da identidade do catequista? Para passarmos para o capítulo 4, formação dos catequistas. Eu queria comentar, assim, que a gente estava até falando com o Renato e a Rosângela, sábado, sobre catequizar os pais, né? Toda a família, né? Toda essa parte ali que vem falando, né, da família, né? Então, a gente acredita que a gente tem que catequizar os pais, né? Porque senão as crianças, elas vão para a catequese e fica mais difícil, né? Se os pais não creem, se os pais não têm a fé, né? Eles vão só por irem, né? Por mais que a gente tente, eu acho que fica bem mais difícil você ensinar as crianças. Você pode até ensinar, você vai jogar as sementes, né? Mas se a família não colabora, eu acho que fica bem mais difícil. São as duas asas, os dois remos que precisam caminhar juntos, porque senão só com um remo vira. O barquinho vai virar e não vai para lugar nenhum. Então precisa os dois remos dos dois lados, necessários, as duas asas. A catequese, a igreja e a formação, a vivência também dos pais, não há dúvida nenhuma. Algo muito importante. Por isso que, dentro da catequese, a catequese familiar tem uma importância significativa. Catequese familiar. O que é catequese familiar? A catequese familiar é o acompanhamento dos pais. Então, não é que os pais precisam ir uma, duas vezes lá na igreja ou na catequese para ter algumas informações sobre os seus filhos. Não. Os pais também precisariam ser iniciados neste caminho. Os pais também precisam fazer o primeiro anúncio para os pais. O anúncio de Jesus Cristo, para que os pais pudessem se apaixonar cada vez mais. E depois, por essa responsabilidade também que se coloca nas mãos deles. Não é só a responsabilidade nossa como catequistas, não é? Mas todos são, e daí de uma maneira muito especial, como você diz, os pais, não há dúvida nenhuma.
Alguém mais? Quando a gente foi fazer lá a escola de coordenadores, eles falaram que a gente aprendeu que a iniciação cristã é a responsabilidade de toda, tem que ser vivida, né? Responsabilidade tem que ser vivida por toda a comunidade, desde a pastoral do batismo, envolver todas as pastorais, esse compromisso com a iniciação cristã. Eu acredito que dentro disso que a gente está vendo, isso fecha, sabe? Porque se todos nós que trabalhamos, que todos nós que estamos ali na igreja, nas pastorais, se a gente vive realmente isso, esse compromisso da catequese, dessa iniciação cristã, um complementa o trabalho do outro. Já começando lá pela pastoral do batismo, até a pastoral familiar, não sei, um vai complementando, a gente vai falando a mesma língua, em todos os sentidos, a questão da que a gente falou, de ser mistagogo, de apresentar esse mistério. Então, todos nós vivemos mais profundamente isso, assumimos mais, né, essa missão, né, essa iniciação cristã. Olha, este é um sonho, de uma igreja orgânica. Isso que a Joelma está dizendo, e foi importante e fundamental como um organismo, como um corpo. Então, não é só eu cuidar, me preocupar da minha pastoral, mas todas as pastorais, elas não são fechadas numa caixinha ou numa gaveta. Eu abro a gaveta e fecho a gaveta. Não. Mas nós somos compreendidos, como diz São Paulo, como um corpo. E é assim, quando o dedo do pé dói, a cabeça também dói. E cada um órgão, não é nenhum órgão importante, menos importante um do que o outro, não. Todos são importantes. Todos têm a sua missão. Todos têm. E todos se comunicam. Não é? Precisam se comunicar. Assim também a igreja. Não é? Como o ministro da Eucaristia, né, que cumpre essa missão, ele vai lá, ele vê que a criança está lá, que o adolescente, que o jovem... Não, eu estou levando a Eucaristia para esse doente aqui só. Não! Ele também é responsável para se preocupar com aquela criança, mas essa já foi batizada, já está na catequese. Ah, não, essa importância de caminharmos juntos. Isto é o sonho de uma igreja que nós necessitamos e que estamos um pouquinho distantes, não é? Sobre essa compreensão, né? Sobre essa importância dessa compreensão daquilo que é a nossa própria missão. Capítulo 4, a formação dos catequistas. Vocês leram? Leram ou não leram? Não leram. Denise leu ou não leu, Denise? Não leu. Quarto, não. Neuza leu ou não leu, Neuza? Não. Quem mais está aí? Lúcia, Joelma também não. Vou puxar a orelha de vocês. Veja só, eles gostam. Ai, desculpe, padre. Eles gostam só do diácono Érico, só leram só o capítulo Érico. Não, eu não tive tempo de ler tudo, não li nem tempo, não terminei de ler, nem a terceira. Não faz mal, fique tranquilo. O que é o mais importante, então assim, o que eu falo para vocês, o que é o mais importante é que vocês possam retomar, né? Retome o capítulo, leiam, não é? Porque tem aqui uma riqueza enorme, Aqui a formação diz, em linhas gerais, vou dizer as linhas gerais, depois eu vou entrar em alguns pontos importantes, né? Que ao longo de todos os séculos a igreja nunca deixou de priorizar, sempre priorizou esta formação das catequistas.
ao longo de toda a história, não é? E aqui nós podemos dizer que a formação, ela não está unida somente a conteúdos, não é? Esta formação não é somente para passar instruções e para a pessoa saber com a cabeça, não. Mas esta formação significa 131, pode acompanhar lá. A formação é esse processo permanente. Estarmos em formação é um processo permanente. Esta formação nunca termina. E ela não é somente compreendida em alguns momentos da nossa vida. Ou seja, hoje estamos em formação. Ótimo. Vocês vão na arquidiocese, no setor, para receber formação. Não é somente estes momentos, mas a vida, a nossa vida, como este lugar desta formação permanente, sobre a guia do Espírito Santo e no seio vivo da comunidade, ajuda os batizados a tomar forma. A formação significa tomar a forma de Cristo, tomar a forma, não é, do cristão, ou seja, revelar a sua identidade mais profunda, que é dos filhos de Deus em relação de uma profunda comunhão com os irmãos. Então, o que significa esta formação das catequistas? É a nossa formação, e daí olhamos a formação do padre, a formação do diácono, e assim por diante, todos os leigos, não é? É tomar a forma de Cristo, é viver, internalizar em nós o próprio, o valor do Evangelho, os valores do Evangelho, aquilo que Jesus nos ensina. Vejam só, quando Jesus chama os discípulos, ele chamou os 12, nós até poderíamos ir lá para a Sagrada Escritura e pegar este texto de Marcos, o capítulo 3, mas depois vocês pegam em casa, né? Marcos 3, né? Jesus chama os discípulos, os 12, para estarem com ele. Deixa eu pegar a citação bíblica, vocês não precisam pegar, só anotem aí, eu só vou confirmar. É Marcos 3, deixa eu só confirmar bem certinho, só não precisa, tá? Sim, Marcos 3, 13 a 19. Subiu a montanha, foi chamando os que ele quis e foram com ele. Não é? Nomeou 12, vejam bem, nomeou 12, quem chamou os apóstolos, para que convivessem com ele. Este é o capítulo 4 nosso, para conviver com Jesus. Então, a formação não significa somente alguns momentos que nós escutamos alguma palestra ou que lemos algum livro. Não. Mas a formação, ela é constituída com a vida, com os momentos bons, com os momentos difíceis, com a cruz, com as dificuldades, com as tribulações, com esta pandemia, nós crescemos. Nós deixamos-nos formar, tomar a forma, a visão, a fé, né? Tomar a forma, para que convivessem com ele e depois para enviá-los a pregar. Esses 3 aspectos fundamentais: o chamado, a formação e o envio. Jesus é que chama para estar com ele. Esta é a formação. E daí, nós vamos tendo qual formação? A formação de Jesus. O trabalho formativo age como uma transformação da pessoa. Então, nós vamos transformando a nossa vida, os nossos valores, o nosso ponto de vista, é aquilo que a Neuza, Joel falava antes, mas como é que eu vou transmitir algo? Como eu vou transmitir algo que eu não conheço? Então, aí mais para frente vai dizer que nós não precisamos somente
não é somente o saber, mas é o ser. É sermos cristãos verdadeiramente. Essa transformação da pessoa que interioriza existencialmente a mensagem do evangelho, de modo que ele seja a luz, direção para a vida, para a sua vida e a sua missão eclesial. Então, a formação significa transformar a nossa vida. Transformar a nossa vida. Então, esta formação não é igual à informação. O número 132. A formação tem por finalidade, antes de tudo, conscientizar os catequistas que são como batizados verdadeiros discípulos missionários. Ou seja, o discípulo é aquele que está com Jesus, que escuta a sua palavra e depois que vai partilhar, né, sujeitos ativos da evangelização, para comunicar o evangelho, acompanhar e educar na fé. O ponto 2, a comunidade cristã, um lugar privilegiado da formação. Veja que coisa mais linda do mundo, o documento da igreja que coloca que a comunidade cristã é o útero, né? Onde se forma, onde se gera, no qual, para alguns de seus membros, nasce a vocação específica ao serviço da comunidade. É aí dentro da comunidade que se gera os novos cristãos. É dentro desta comunidade igreja, comunidade família, comunidade que gera, né, todos os serviços, aonde nasce todas as vocações, a comunidade real e rica em dons e oportunidades, também com as suas debilidades e limitações. Porque nós podemos pensar, mas na minha comunidade nada acontece, na minha comunidade ninguém quer ser, a minha comunidade é muito fraca, a minha comunidade... Não. Existem limitações e debilidades. Vejam aí, está escrito aí o número 133, não estou inventando absolutamente nada. Mas é dentro da comunidade que também nós vamos percebendo que é o Espírito Santo que age. Nós não somos nunca compreendidos sozinhos, mas nós somos sempre compreendidos dentro como povo de Deus, povo constituído. Né? Pessoal, nessa relação comunitária na qual você faz a experiência concreta da misericórdia, é possível o exercício do acolhimento mútuo e do perdão e assim por diante. Nós vamos aprendendo a ser gente na comunidade, nós vamos aprendendo a ser cristão. Nós vamos aprendendo com as debilidades dos nossos irmãos, com o pecado do outro. E daí, por isso, que somos convidados a sermos misericordiosos, né? Termos esta misericórdia, essa sensibilidade para com os irmãos do lugar. Por excelência da formação do catequista é, portanto, a comunidade cristã, na variedade de seus carismas e assim por diante. O 134 vai falar sobre o grupo, né, o papel particular do grupo dos catequistas. Isso é fundamental. E eu acho muito bonito, em nossa paróquia, como que nós vamos desenvolvendo, não é, esta relação de união, esta comunhão entre nós, esta entreajuda, né, nesses encontros, nesses retiros, não é? Isso é fundamental, né, esse nosso grupo. Os critérios para a formação. Aqui também é uma riqueza enorme, não é? Uma riqueza enorme que se coloca sobre esses critérios da formação. São quantos critérios? São 6 critérios para a formação. Então, vejam lá. Primeiro, a importância dessa espiritualidade missionária e evangelizadora. Uma espiritualidade. Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu há pouco tempo atrás, ele dizia assim, não é que nós temos uma espiritualidade, não é que nós temos uma espiritualidade, mas nós somos uma espiritualidade. Você é uma espiritualidade. Por quê? Vamos fazer uma espiritualidade inicial do nosso encontro de catequese? Não, está errado o termo. Vamos fazer uma oração inicial, porque espiritualidade é algo mais amplo. Espiritualidade vem de espírito. Espírito vem de movimento. E movimento significa aquela causa principal
principal que te move para ir atrás dos seus objetivos. Esta é a espiritualidade ampla. E daí nós temos a espiritualidade cristã, que é a causa, que é o projeto de Jesus. Então, a espiritualidade é aquilo que te move a sair da cama, que te move a ir buscar mais conteúdo, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento pastoral, evangelizador, o seu crescimento profissional. Esta é a principal espiritualidade, não é? A espiritualidade para lutarmos pela dignidade humana, para lutarmos para as pessoas que mais precisam, que necessitam, não é? Mas numa dinâmica missionária, porque esta é a essência da fé. Esta é a essência daquilo que Jesus nos ensina. O segundo ponto, a catequese como formação integral. Aquilo que nós estávamos dizendo antes, não é? Não é somente um aspecto da nossa vida, um aspecto da nossa missão, mas de uma dimensão onde todos os aspectos são importantes, de formar catequistas que sejam capazes de transmitir não apenas um ensinamento, mas uma formação cristã integral, desenvolvendo essas tarefas de iniciação de educação no ensinamento. Não é? Por isso, mestres, educadores e testemunhas. Esta visão geral de toda a vida cristã, de todo esse seguimento a Jesus Cristo. Daí, o terceiro aspecto, letra C, o estilo de acompanhamento. O que o Érico estava dizendo antes, que não é, eu fiz a minha parte. Não, mas nós precisaríamos acompanhar, não é, esse desenvolvimento da fé dos nossos catequizandos. E por isso que não somos só nós os responsáveis, mas toda a comunidade é responsável. Aí nós vamos compreendendo um pouquinho mais amplo toda essa disposição, né, de ser acompanhado para crescer no discipulado, quanto os capacitando e os enviando para acompanhar também os irmãos. Claro que isto exige uma humildade e uma disponibilidade. Não é tão fácil assim, mas é muito necessário este aspecto. A letra D, o número 4, não é? Coerência entre os estilos formativos. Aqui vai falar um pouquinho mais sobre esta pedagogia global e a pedagogia própria do processo catequético. Isso aqui é muito importante. Acredito que vocês têm esta formação na arquidiocese, né, Joelma? Sobre a pedagogia. Fala aí um pouquinho para nós. Como assim, padre? Vocês têm uma formação específica sobre essa pedagogia da catequese, não é verdade? Em todas as formações que a arquidiocese nos concede a vocês, não? Sim, o que está sendo, assim, falado, não sei se é o que o senhor está querendo dizer, mas o que está sendo falado para a gente bastante é sobre a inspiração catecumenal, né? Sobre a pedagogia, essa pedagogia, né, que o senhor está falando. Como se conduz um encontro, seria isso? Também, claro, exatamente. Né? Então, isso é muito importante, muito fundamental. Claro, isto unido à dinâmica concreta da fé, né? Dessa transmissão da própria fé. Né? Como o Érico falou antes, né? Então, eu preciso falar algo bem simples, né? Eu preciso falar no mesmo nível para as crianças, não é? Então, como que eu vou fazer isto? Aí, o encontro da catequese não pode ser simplesmente como uma sala de aula, não poderia ser outros ambientes, isso aí, algo que marca também nesse processo catequético. A letra E, o número 5, isso aqui é fundamental. Eu fiquei muito feliz porque se coloca esta expressão dutibilitas, né, do latim, é muito interessante essa perspectiva da
dutibilitas e da autoafirmação, aqui na formação também sacerdotal, e está colocando para a formação das catequistas. Isso significa o quê? Que toda a vida, todos os acontecimentos, eles impactam na nossa formação e no nosso coração. É uma docilidade à ação do Espírito Santo. Isto vai formando, isto vai transformando, isto vai transfigurando a nossa vida e as nossas ações. Primeiramente, necessário amadureça essa dutibilitas, isto é, a disposição de se tocar pela graça de Deus, pela vida, pelas pessoas, e uma atitude positiva em relação à realidade para aprender a aprender. Risquem isso aí no livro de vocês. A disposição, porque quando a gente se fecha, não, eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Não, eu já sou padre aqui, eu só ensino. Não, você não ensina nada. Nós todos estamos no mesmo barco. Né? Essa disposição, esta abertura do nosso coração, aprender a aprender. Então, eu vou aprender com uma criança que vem lá de 7, de 8, de 9 anos. Entende? Aquilo que ela partilha, e aquilo que ela partilha é também importante, não é? De modo concreto, trata-se de como um sujeito sempre em formação e aberto às novidades do espírito. Esse é um dos elementos importantes e fundamentais de saber cuidar e alimentar a própria vida de fé, de acolher o grupo dos catequistas como fonte de aprendizagem, de cuidar de se manter, assim por diante. Essa expressão é importante, né, na nossa formação. E tudo nós não podemos, não é? Essa dutibilitas, autoafirmação, não podemos ser insensíveis a nada, mas precisamos viver essa sensibilidade. É o Espírito que está falando e quer transformar o nosso coração. Não é? Isso é muito importante. Tempo de pandemia, mesmo com tantas mortes, de dificuldades, não é? Vocês imaginem a situação em que a gente passa, o tio que engravida a sobrinha, meu Deus do céu, não é? Então, o que nós temos que nos deixar formar também para passar para os nossos catequizandos? Um problema ético profundíssimo, dificílimo, não é? E olha, que ano que nós estamos com tanto desenvolvimento e chegando uma informação desta, não é? Aonde vamos chegar, né, com tanto desenvolvimento, não é? Então, esta perspectiva é fundamental, esse número 5, se vocês puderem ler e retomar. Número 6, dinâmica do laboratório. Também, nós vamos sempre aprendendo essa disposição no contexto do grupo, com prática formativa na qual a fé se aprende fazendo, isto é, valorizando, né, a experiência da vida, as contribuições, as reformulações de cada um de vista desse aprendizado transformador. Isto é fundamental, né? Um verdadeiro laboratório. Fala, Joana. Não, ainda falando um pouquinho só sobre o E que a gente estava conversando, eu acho que cabe algo bem importante para as coordenadoras, sabe? Para os coordenadores. Essa importância da catequista estar disposta mesmo, buscar essa docilidade, sabe? Ter essa disposição para aprender, para formar. E nós, como coordenadores, não ser aquela pessoa que está ali para julgar, para dizer você está pronto, você não está, você é assim, você é assado. Mas realmente cuidar das nossas catequistas, do como elas estão buscando, se realmente, né, eu sempre falo, sabe, eu sempre falo para as coordenadoras, se você vê uma catequista que hoje ela não pode, amanhã ela não pode, depois ela não pode, acende uma luzinha aí, né? A gente não está sendo chato,
A gente tem que cuidar, é uma parte nossa da coordenação, a gente tem que cuidar disso, né? Sabe, como eu acho importante isso? Essa semana mesmo eu fiz isso, a semana passada. Tinha umas catequistas que desde o começo da pandemia até agora, desde o começo do ano, não se manifestavam no grupo, né, não falavam nada, não participaram de nenhuma reunião online, não participaram de reunião presencial, nada. Eu fui atrás de cada uma no individual e perguntei o que está acontecendo, né, como você está. Eu quero te dizer que você é importante para o nosso grupo, que você precisa estar com a gente, você precisa estar trocando esse convívio com a gente, trocando experiência com o grupo de catequese. Então, sabe, padre, eu queria só deixar assim, essa mensagem para as coordenadoras, sabe? Que isso é como quando eu falo assim da gente estar cuidando das nossas catequistas, também isso, sabe? Né? Não pensar assim, eu estou cobrando, eu estou sendo chata, mas eu estou cuidando, sabe? Desculpa atrapalhar, mas é só para deixar essa mensagem para as coordenadoras. Perfeito, isso aí é importantíssimo. Então, como nós vemos que este documento não fica aí nas alturas, na teoria, mas ele é levado para a prática, para a nossa missão, não é? Nós continuamente estamos aprendendo com tudo, com questões positivas, belas, e com questões também negativas, e das dificuldades. Isso em tudo na nossa vida. E na evangelização também, na nossa formação também, né? As dimensões da formação, aqui vai falar que o elemento principal é o ser catequista, não é? A minha vida é como ser cristão. E eu não sou, antes mesmo de ter o papel de catequista. Então, aqui, eu sou cristão quando estou rezando. Eu sou cristão quando estou na igreja, com a camisa da pastoral. Ou quando eu vou na missa. Não. Eu sou. Então, a minha vida, o meu sono, o meu trabalho, eu não visto algo, mas aquilo que brota do meu coração. Então, o meu testemunho de cristão, o meu testemunho de catequista, não é uma parte do meu dia, não é uma profissão, por isso que é diferente vocação de profissão. Uma profissão, eu tenho uma profissão, não é? 8 horas por dia, mas a minha vocação não, é 24 horas, não é? Então, o meu testemunho, toda a minha vida, onde eu estou exercendo ou não exercendo, não é? Por isso que vai falar que a formação realmente ajuda a amadurecer como pessoa, como fiel e como apóstolo. Essa dimensão hoje é traduzida a capacidade de saber ser com, ou seja, no relacionamento com as pessoas e aonde a gente se encontra. O número 138, como pessoas que fizeram, não é, assumir essas habilidades, essa formação, como pessoas que fizeram a experiência do amor de Deus, e que por essa razão se colocam a serviço do reino, do anúncio do reino. Então, o elemento central nesta formação que a igreja está colocando, este teu encontro pessoal com Jesus, esse estar com Jesus, você se apaixonar verdadeiramente pela sua pessoa. Como diz o Papa Bento XVI, no início do ser cristão, não existe uma teoria, uma filosofia, uma ideia, mas existe o encontro com uma pessoa, com Jesus, que transforma todo o seu horizonte, transforma toda a sua vida, não é? Para vivermos estas consequências, a consciência das próprias limitações não pode desencorajar o catequista de acolher o chamado ao serviço. Risquem isso aí, anotem, né? E leiam depois, não é? Que vai dizer aqui que não há dúvida nenhuma que temos as nossas imperfeições,
Mas isso não pode ser desculpa, pelo contrário, a missão sempre é um estímulo. É Deus que vai também formando, capacitando, vai preenchendo as lacunas. Nós temos as limitações, as dificuldades, mas daí nós vamos superando, vamos amadurecendo. Aqui, a página 105, ser e saber ser com maturidade humana, cristã e a consciência missionária. Então, é exatamente isso que nós já estou dizendo, já estou repetindo, depois vocês retomem o texto, não é? Com uma verdadeira espiritualidade, com aquilo que faz parte, que alimenta o próprio ser da catequista. Então, nós precisamos ser, e depois saber ser com, ou seja, nesse nosso relacionamento com todas as pessoas no grupo da catequese, na nossa missão, com as crianças, com as outras pastorais, dentro do corpo místico de Cristo, né? Testemunha da fé e guardiã da memória de Deus. Nos próximos capítulos nós vamos aí ler e meditar o catequista como memória, aquele que vai retomando a memória de Deus, não é? Vamos aqui para frente, né? O catequista, por causa do seu serviço, desempenha um papel, isto é muito interessante, o número 142, né? O parágrafo 142, desempenha esse papel no que diz respeito às pessoas que acompanham na fé, e por elas, pela comunidade, por essas outras pessoas, é percebido como uma pessoa de referência. Isto é fundamental, não é? Referência, que exerce, pela sua própria disposição, sua própria identidade, aquele encontro com Cristo que transformou a sua vida. Então, sim, querendo ou não, né, é uma pessoa de referência que exerce de uma certa forma de autoridade. Por quê? Porque ela é catequista, porque ele é diácono, porque ele é padre, porque ele é ministro da Eucaristia. E isto, nós precisamos sempre tomar consciência. Nunca podemos manchar esta responsabilidade que a igreja colocou para nós. Então, você imagina, eu vou lá, vou cortar meu cabelo, né, eu vou no mercado, se encontra com outra pessoa e daí começa a falar, e começa a fofocar, e começa a falar de uma outra pessoa, entende? Não, isto não é dar testemunho, não é? Porque daí diz, sim, ele fala lá, fala bonito, mas a sua vida é bem diferente. O seu testemunho é bem diferente. Por isso que vai falar aí para frente do foro externo, do foro interno, uma mãe, um pai que vem partilhar algo para você, ou qualquer pessoa para você, você nunca vai falar para frente. Você não vai falar absolutamente para ninguém. Para a única pessoa que você pode falar é somente para Deus. Ou para o padre aí, o responsável, o coordenador, mas para dar encaminhamentos práticos, se tem alguma coisa aí importante. Não é? Então, isso faz parte também da nossa formação, para frente. Saber, claro, aqui, daí esta formação bíblica, teológica, conhecimento da pessoa humana no seu contexto social, se aprofundar cada vez mais nos temas, não é? Nos temas de toda a espiritualidade cristã, da Sagrada Escritura, do catecismo da Igreja Católica, né? Aquilo que nós estávamos falando antes, né? É importante termos o catecismo, estudarmos o catecismo, pesquisarmos, vamos falar sobre um tema específico, o catecismo nunca pode ser deixado de lado. Nós sempre precisamos ter o catecismo como aquela base de referência, de procura, e sempre citar, né, também, claro, para os nossos encontros e assim por diante, né? Então, saber, esta é a formação tão necessária e fundamental, né? Aqui vai colocar também a apresentação desta mensagem cristã,
um caráter sintético, querigmático, que tanto foi falado, a qualidade da narração, da narrativa, da narração bíblica. Então, para eu passar, eu também preciso entender, não é? O estilo de catequese nos conteúdos teológicos, ou seja, que leva essas considerações sobre as condições da própria vida, não é? Onde nós vamos unir a fé e a vida, e os conhecimentos também de tipo apologético, ou seja, de saber, de compreender e dar testemunho também da nossa fé, defender a nossa fé. Saber fazer essa formação pedagógica e metodológica, né? Aí vocês sabem muito mais de todo este acompanhamento, muito mais do que eu posso dizer, aí vocês são mais especialistas, não é? Da formação, da catequista que tende a amadurecer cada vez mais aquilo que a igreja pede de cada um de nós. Depois, o número 5, a página 110, vai falar sobre a importância da formação catequética dentro das casas de formação, os centros de formação na arquidiocese, nos setores, não é? E assim concluímos, não é? Centros superiores para especialistas em catequética. Eu conversei hoje com o padre Luciano, eles estão preparando uma formação sobre o discípulo missionário, acho que é a escola do discípulo missionário. Algumas aulas aí que eles vão também oferecer para todas as paróquias, mas ainda estão preparando. Quero dizer e reforçar, não é? Então, aquilo que nós vimos aqui, a importância desta formação, não é? Desta formação, ou seja, nós vamos compreendendo cada vez mais como nós devemos ser a partir do ser de Jesus, a partir da pessoa de Jesus. Por isso, a nossa oração pessoal, a nossa espiritualidade é fundamental. Quando nós vamos nos encantando cada vez mais com Jesus Cristo, e por isso ler o Evangelho, meditar o Evangelho, não só instrumentalizar o Evangelho. O que é instrumentalizar o Evangelho? Eu preciso explicar a parábola do semeador, então eu pego, explico mentalmente. Não, eu não posso deixar o Evangelho somente na minha cabeça. Não posso deixar o Evangelho somente na minha cabeça. Eu preciso o Evangelho, né, daqui, para o meu coração. Quando eu levo a mensagem de Jesus para o meu coração, eu vou internalizando, né, aquilo que Jesus nos diz, para levar para as mãos, ou seja, para a prática, e aí ir transformando também toda a nossa vida. É um ganho imenso quando a igreja, não é, nesse diretório, vai falar sobre a importância desta formação para nós. E a formação não somente como esses momentos específicos, mas como toda a vida. Este estar, o nosso discipulado, depois a missão, cumprir a missão, mas o nosso discipulado de estar aos pés de Jesus. Quem gostaria de falar? Eu queria falar. Aqui falou. A Joelma, quando a Joelma falou da preocupação com as catequistas, eu volto um pouquinho passado. Quando nós já tínhamos reuniões para ouvir reclamações, qual a função do coordenador? Fazer o que a Joelma falou, acolher, amar para que se sinta amado, que daí ele volta para a nossa equipe. Então, essa questão de tratar todos como irmãos, como Jesus, como ovelhas, como discípulos, não sou mais mestre, mas sou amigo. Essa é a função da coordenação para com os catequistas. É muito interessante isto, né? Então, nós pensamos a nossa missão com as crianças, ou com os adolescentes, ou com os jovens. Mas também nós precisamos pensar com os nossos colegas, com os próprios catequistas, né?
A própria coordenação precisa. Então, nós precisamos estar aí, nesta missão do acompanhar, assim como Jesus com os discípulos de Emaús. Pode falar, João. Então, padre, o que eu observo? Deusa fala. Desde a catequese, de quando eu era catequizanda, alguns aninhos atrás aí, né? E tudo que já andou, que até agora, né? Antigamente, a catequese, ela era ensinar a oração, ensinar as orações, né? E agora, quanta coisa já mudou, quanta riqueza, como diz o diácono Érico, está chegando a nós. E o que fazer com essas riquezas, né? O que fazer com elas, como entendê-las agora. Então, por isso que o catequista ele tem que estar permanente formação, porque se não acompanha, fica lá para trás. E daí cabe o quê? Aos coordenadores, à igreja, a todo mundo, a resgatar e trazer esses catequistas para eles se atualizarem, porque é muito difícil. Não é fácil, vocês todos aí vão concordar comigo. Não é fácil, porque tem catequista que acha que é só ir lá e acabou. Mas não é. Aí vem a responsabilidade nossa, nessa bagagem que a gente vem trazendo, nós, assim, um pouco mais, né, seu Érico? Nós temos lá um pouquinho mais de vivência, e o quanto é importante, e cada dia fica melhor. Cada dia melhora, com dificuldade e com responsabilidade. E daí é onde entra a nossa fé, que a nossa centralidade aqui, que eu li agora há pouco ali, a centralidade é Jesus, né? Então, a gente não dá para ficar parado, a gente tem que buscar e tem que andar, tem que, sei lá, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Isso. Padre, eu acho que nem vocês estavam falando em questão de acolhimento, né? Isso é muito, muito importante mesmo, porque eu lembro quando eu entrei para dar catequese, eu fiquei com muito medo. Isso faz 4, 5 anos atrás, né? Eu fiquei com muito medo. E eu fui acolhida de uma maneira, sabe? De uma maneira, assim, muito maravilhosa. Tanto a Joelma, a Luzia, assim, sabe? Eles me explicaram. E assim foi, é o que me conquistou, né? Me conquistou muito com isso. E a catequese é isso, você tem que conquistar, não mostrar, é mostrar a vocação que você tem. Às vezes a catequista tem a vocação, só que ela não enxerga. Então, com a sua ajuda, com a ajuda da coordenação e da amizade que você tem com as pessoas, ali você ganha um vínculo e conhece, né? E começa a ver a vocação, porque eu já pensei assim, logo no início eu pensei em desistir umas 3 vezes. Só que aquilo parece que alguma coisa me atraía, sempre tinha algo para fazer. E cada vez mais eu estou mais com a catequese. Até meus filhos falam, ai meu Deus do céu, a mãe agora não para de ver essas coisas da catequese. Mas não é uma coisa que a gente vai ganhando um amor que não sai de dentro da gente. A gente tem que ficar em cima, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, fazer a diferença. E também acolher os catequizandos, né? Porque a gente vê as dificuldades que às vezes eles têm, né, na catequese. Eu lembro que eu peguei uma turma, no final assim, essa turma até que eu tô, são tudo jovens, são tudo mais de 15 anos, por aí, se preparando para a Crisma. Nossa, eles eram bem difícil mesmo. E você tem que conquistar conforme eles agem até, sabe? Às vezes você tem que entrar na onda deles para eles chegarem na onda nossa. Foi mais ou menos isso que eu fiz com um catequizando, que a gente não sabe a história de um aí que, olha, até hoje, se eu contar, eu fico arrepiada, porque eu fico muito feliz do que eu fiz com ele.
Que interessante, né, perceber esta dimensão aonde a gente vai se apaixonando pela catequese, e a catequese vai fazendo parte da nossa vida. Então, nós somos, não é que temos uma missão de dar catequese, mas nós somos catequistas, nós somos cristãos. Esta dimensão é a dimensão da formação. E daí aquilo que a Lúcia diz, não é, deixar-se formar, como é que você disse? Entrar na onda deles para trazê-los para a nossa onda, não é? Então, é exatamente isto, não é? Esta que é aquela dimensão ali que eu fiquei bem feliz em encontrar essa expressão, né? Dotibilitas, essa docilidade que nós precisamos sempre ter. Joelma. Aqui fala da questão da ser e saber ser com maturidade humana, cristã e a consciência missionária. Eu pensei nas nossas catequistas, padre. Tem muitas catequistas que entram, assim, bem jovens, sabe? Para o grupo. E eu não sei, eu acho que essa maturidade humana, ela não estou falando que os jovens não tenham, mas eu acho que até o senhor comentou sobre a questão dessa menina agora, que estão falando muito, né, de 10 anos. Então, para todos esses acontecimentos, né, que eu acredito que sim, exige da gente um pouco de maturidade, né? E assim, falando com o senhor e com as outras coordenações, né, como tratar, né, essa juventude que vem, que é tão importante para nós, porque eles têm uma disposição, eles têm, né, ótimas ideias, mas essa questão da maturidade que é tão importante também, né, que não é do dia para a noite, né, que vem, né. Não há dúvida nenhuma. Esse é um aspecto que a Lúcia falou, acolher. Então, nós precisamos acolher. Mas o segundo, daí, nós precisamos, é o ser, né? É o ser. Depois, é o saber. Nós também precisamos saber. Então, esses conteúdos também sobre a ética, sobre a moral, porque uma pessoa não pode falar bobagem aí para as outras, ou expressar a sua opinião própria. Ah, eu acho que é assim. Você não acha nada, você não precisa achar nada. O que nós precisamos passar não é achar de achar nada, nós precisamos passar aquilo que a igreja orienta. Não é? Então, isso também é muito necessário. Por isso, os novos continuamos como nós já estamos fazendo. É o estar junto com uma catequista que já tem uma caminhada. Depois, alguns temas que são polêmicos, não é? E que eu tenho insegurança. Então, aquilo que o Érico falou, eu posso dizer, não, nós vamos pesquisar, nós vamos pegar um texto da igreja, não é, um texto de não é, e vamos ler aquele texto e vamos refletir aquele texto. Pronto. Mas não falar aquilo que a gente não sabe. Tá certo? Alguém mais que gostaria de dizer, falar, expor as suas ideias? Vocês estão muito cansadas? Cansados? Então, eu acho, assim, ó, nós poderíamos, para intensificar aí as nossas formações, que nós poderíamos unir esses dois capítulos, mas eu acredito que é muito texto. Eu acho que a gente poderia ficar somente com um capítulo, né? Então, essa segunda parte poderíamos fazer em três encontros, não é? É claro que ali, ó, o capítulo 4 são somente poucas páginas, que vai dizer aí sobre o catecismo da Igreja Católica, o contexto geral, não o aprofundamento, mas o contexto geral, né, do catecismo da Igreja Católica, e daí, que também é o compêndio, né, do catecismo da Igreja. Então, aqui vai ter uma formação só específica sobre o catecismo, sobre as 4 partes do catecismo, não é? E a formação aí da fé, dos sacramentos, depois da moral, da
não é? E também dimensão da oração. Então, poderíamos ficar com este capítulo 5º, que é a pedagogia da fé, história da salvação, a fé na igreja, daí da própria pedagogia catequética. Depois, e juntamente com este capítulo 6º, que é algo um pouco mais rápido. Então, faríamos esta formação, a próxima formação. Poderia ser assim? E daí, numa outra formação, o capítulo 7º, né, metodologia da catequese, e na outra, catequese na vida das pessoas. A gente estuda essa segunda parte. Depois, a terceira parte, a gente vê como vamos estudar. Vocês concordam? Concordam ou sem cordam? Como estamos... Agora abram aí o microfone de vocês, falem alguma coisinha aí, senão... como nós estamos desenvolvendo, tá bom, não tá bom, o que nós podíamos melhorar, amadurecer, vocês falam um pouco aí. Tá ótimo. Tem alguma sugestão? Para mim tá bom. Nossa, para mim está sendo uma aula, então. Tá bom. Tá bom, só que para ficar melhor, eu vi a diferença de vir para essa formação tendo lido e não tendo lido, sabe? Então, se você leu, você entende, eu vou ter que ler. Prometo ler. O próximo eu vou ler, pode deixar. Senão eu vou puxar uma orelha de vocês, vou puxar 2 orelhas de vocês. Ixi, Então tem que puxar a minha, porque, meu Deus do céu, como eu não... Olha, meu tempo é muito curto para ler. Mas, olha, eu falo para vocês, não deixem de ler esses capítulos que passaram, viu? Não deixem de ler, isso é muito importante. Aqui nós temos alguns elementos aí fundamentais da nossa missão. Né? Vai ficar a missão, vamos ler. Eu acho que a gente vai aprender primeiro para daí, né? Porque tudo isso a gente tem que aprender, né? A ser dócil, a ser... esse processo, né, que a gente tem que passar dos catequistas. Então, eu acho que é ótimo, acho que a gente está aprendendo, sim. E aprender com Jesus também, né? Todas essas... a docilidade, né, o amor, a misericórdia, né, para a gente poder também passar para os catequistas, né. É importante que foi falado, acho que no encontro passado, na nossa, daí mais para frente, acho que foi a Joelma, não sei quem que falou, que para a gente ver, para a gente passar para os isso que a gente está aprendendo aqui, levar para os nossos, não deixar para nós, vamos levar para os catequistas, né? Uma forma, uma maneira aí para a gente levar, dividir, partilhar isso com os catequistas. Né? Foi você, Joelma, que falou? O ideal seria não um grupo muito grande. Se nós colocarmos aí 80, 70, 80 pessoas catequistas em uma sala como esta, ela não é tão positiva, porque é esta partilha que vocês fazem, uma fala, né, algo, isso a gente também, é importante a pessoa falar, né, daí quando tem um grupo gigante, daí só vai ouvir, então, daí nos grupos menores a gente vai desenvolvendo, vocês mesmos, vocês percebem que não é um conteúdo, assim, altamente difícil, não, algo fácil, que está aí nas nossas mãos, né, depois elencamos alguns pontos, né, para trabalhar com elas, aquilo que é o mais importante, não é? Uhum. Alguma coisa mais, Joel? Algo? Não. Outros assuntos? Não, é isso mesmo. Eu não sei se o senhor vai falar sobre as datas? Ah, tá, sobre as datas da catequese. Então, nós precisaríamos ver... vocês estão tendo os encontros com a primeira Eucaristia? E com encontros online? De catequese online? Sim. 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 Certo.
Então, a nossa ideia... Fala. Sobre a crisma, como que a gente faz assim, se a catequista fala assim, que ela não vai enviar os vídeos, não vai... já falou para os catequizandos que não precisam eles participar, que eles estão preparados. Daí eu queria saber, assim, como que a gente pode... fazer, né? Porque a gente ficou meio... A catequista falou assim que não ia participar e falou que os catequizandos que não precisavam eles participarem. Mas tem que daí conversar, né, com a catequista, falar sobre a importância, né? Daí tem que fazer um trabalho pessoal, infelizmente. Daí tem diversos tipos, né? Tem pessoas que acolhem, que não acolhem, mas é muito importante. Pois ela não pode falar algo que não vem dela, vem da formação, vem da coordenação, né? Daí ela diz assim, eu não me sinto preparado. Tudo bem, então você não se sente preparado, vamos colocar uma outra pessoa para estar aí, mas não dizer para os catequizandos que eles também não precisam fazer, porque isso daí é uma ideia muito personalista, a gente não pode seguir essas disposições, né? Tem que tentar ver, analisar, conversar, né? São assuntos aí delicados, mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que pessoalmente daí conversar com a pessoa, né? Sobre a primeira comunhão, então nós estávamos pensando sobre a crisma, nós pensávamos no final de outubro ou de dezembro, Joelma? Novembro. Dezembro eu acho que é muita coisa, eu acho que não dá para fazer em dezembro. Final de Porque novembro. a primeira Eucaristia, nós estávamos pensando em novembro. A primeira Eucaristia. Uhum, sim. O senhor tinha falado da crisma em outubro? Então, da crisma a gente poderia fazer esta em outubro, né? Uhum, sim. Mas eu posso organizar aí as datas para novembro, rezarmos a primeira Eucaristia? Sim. Aí faríamos, faríamos daí, não no domingo, faríamos num horário específico, daí no sábado. Ô, padre, posso opinar aqui? Fala. Eu estava vendo que são bastante catequizandos que vai fazer a primeira Eucaristia. E vai ter vai ficar meio aglomerado, porque eu estava vendo assim, só aqui na nossa paróquia parece que só da Mari tem 22, da Carme tem 6, dá mais de 30 praticamente. Na matriz? Isso. Aí eu estava pensando assim, tinha que fazer em 2 etapas a Eucaristia, porque senão, vai o pai e o catequizando, né? Os pais e o catequizando. Vai Né? ter padrinhos? Não dá nem para chamar os padrinhos, essas coisas, senão vai aglomerar mais ainda. Então, eu não sei se dá para fazer tipo num sábado e no domingo junto. Mas vai ser pedido padrinhos? Não é que é pedido, é que sempre tem alguns pais que gostam, né? Que vai. Isso é importante para mim. Matriz, mais ou menos 30 na Santa Bárbara. Quantos catequizandos para a primeira comunhão? Eliane? 3. Quantos? 3. 3. Na Imaculada, tem ideia? Aqui na Imaculada passa de 40. Então, passa de 40, nós com certeza temos que fazer 2 turmas. Aqui na Sagrada tem 21. Eu acho que por volta de 20 nós poderíamos fazer. Agora, 30 também é demais.
Denise. 2. Tranquilo. Na Denise, no Carme, na Santa Bárbara, nós podemos fazer durante a celebração da missa da comunidade. Só para vocês saberem, essa semana eu vou me reunir com os coordenadores e com a liturgia para a gente ver a possibilidade de ir voltando aos poucos, porque agora acredito que não vai piorar a situação. Curitiba já mudou de bandeira, já melhorou. Então, provavelmente, nós já vamos seguir normalmente os 30% da capacidade. Vamos aí seguir este esquema. Então, a ideia seria voltar ao esquema das missas, dos horários normais que nós tínhamos antes, os 30% da capacidade da igreja, né? Fala, Neuza. A respeito de datas, aí acho que se encaixa o que eu vou falar. Os batismos desses catequizandos que vão fazer a primeira Eucaristia, que não estão batizados. Então, assim, ó, Joelma, então é assim, Joelma, eu preciso agora, e coordenadores, não é? Então, mas a Joelma que vai passar para mim. Eu preciso que vocês enviem para mim a quantidade certa de adolescentes que farão a primeira Eucaristia, certo? Aí nas suas comunidades. Mais ainda, vocês vão dizer assim, aqueles que foram batizados na igreja do Santo Expedito, nós iremos refazer o batismo e registrar no livro, certo? Então, e daí vocês dizem, ó, aqui da comunidade somos 23 crianças, somos 45, 46, tá? Das quais 7 são para o batismo. Eu preciso saber agora isso, certo? Estas informações de todas as comunidades, das 5 comunidades, por favor. E daí, a partir disso, daí eu vou organizar aí as datas. Tem feriado em novembro? Dia 7 de novembro. Dia 2 é no primeiro final de semana, então é mais tranquilo. Dia 7, dia 14. 15 é feriado. 15 é feriado. Dia 14, podemos marcar celebração ou não? Eu acho, assim, que é meio complicado, porque muitos pais começam a resmungar que vai viajar, não sei, né? Mas é domingo, meu Deus do céu, feriado. Mas emenda na segunda, né? Viaja na sexta já. Ainda mais se a pandemia estiver no final, daí não vai ficar ninguém aqui. Vai sim, que vão tudo pro litoral. Bom. Eu também quero ir junto. Me convidem. Eu acredito. Tem que partilhar as coisas boas aí também, né? Verdade. Eu acho que por o feriado ser no domingo, eu acho que por o feriado ser no domingo não teria problema, porque na verdade não vai emendar nada, né? E assim, com relação à pandemia, não é de um dia para a noite que vai acabar, né? Não vai. Então, porque se nós perdermos esse dia do dia 14, daí vai complicar mais ainda, né? E daí se na Matriz, se na Imaculada, o Sagrada tem 20, né? E não, nós podemos fazer uma. Se aqui nós vamos fazer 2 celebrações, daí vai complicar, nós temos que começar em outubro. Apesar que dá para marcar, né, padre? Porque quem não quiser vai ter que refazer a catequese, só isso. Então, se não vamos lá para o primeiro, né? Então, e a crisma também, eu preciso saber quantos são os crismandos para a gente ver as celebrações. Tá bom, coordenador? Então, o que é, Tati? A Imaculada é em torno de 38 crismando e 35 primeira Eucaristia. Tá, então, mas eu preciso isso por escrito. E vocês mandem no WhatsApp meu, ou podem postar lá no grupo também.
Tá bom? Então, quantos crismandos, quantos para a primeira comunhão e quantos para o batismo? Daí vamos vendo. E vamos vendo esta possibilidade. Mas aí não ficou sabendo. Padre. Marcamos as celebrações ou não? Então, ali, por exemplo, no Bom Jesus, a gente pode marcar, por exemplo, não sei se o senhor pode, 2 missas, por exemplo, no sábado. No mesmo dia, no mesmo sábado, marcar 2 missas, se for o caso. Se for necessário mesmo 2. Por exemplo, marca uma às 15 e outra no horário da nossa missa mesmo, que é às 19. Daria para fazer assim? Tá. Dia 31 de outubro, eu posso marcar, porque dia 2 é 2 de novembro. Essa data poderia ou não poderia? 2 de novembro é feriado. Só que daí é dia de semana, né? Daí o povo não sai. Sim, mas 2 de novembro é segunda, né? E dia 31 de outubro é o sábado. Eu preciso também saber dessas datas aí, porque se vai marcar e não puder ali, também complica, né? Joelma, Eu vou fazer assim, eu vou dar uma estudada nos dias, daí eu falo com o senhor, beleza, então. tá bom? Eu vou Aí dar uma vemos estudada com essa- calma. Vemos Nas esta datas. possibilidade. Isso. Perfeito, então. Vamos concluir a nossa formação. Agradeço o diácono Érico pela partilha do capítulo. Deus abençoe. Obrigado por vocês, obrigado também pelo testemunho, que nós nos deixemos formar por todas as ações belas e não tão belas que a vida nos apresenta, para seguirmos cada vez mais a Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que possamos estar cada vez mais apaixonados e apaixonadas por Jesus Cristo e pelo seu reino, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Um grande abraço a todos. Boa Amém. Tchau, obrigada, gente. Obrigada, igualmente. Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, meninas. Boa noite. Deus abençoe a todos.